Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, né? O capítulo de cálculo vetorial, né? Nós temos aqui uma continuação do que nós fazemos em cálculo, só que agora nós temos como funções vetores, né? Essas funções vetores, elas são bastante importantes para nós, por quê, né? Porque nem toda grandeza que a gente estuda, principalmente na engenharia, nas ciências aplicadas, né, são expressas através de escalares, né? Boa parte das grandezas é expressa através de vetores, como por exemplo velocidade, fluxo, pode ser um fluxo de carga, fluxo de líquido, de fluido, né? Todas essas grandezas, além de um valor numérico associado, elas têm associadas a elas também direção e sentido. Então, os vetores estão aí justamente para isso, né? Então, a gente vai começar a estudar, né, esse capítulo, obviamente, definindo o que vem a ser campo vetorial, falando a respeito dos dois campos que nós vamos usar, do R2 e R3, né? Então, seja o D contido em R2, né, um subconjunto do R2, um campo vetorial sobre o R2 é uma função que associa a cada xy pertencente ao domínio D um vetor que nós nomeamos aí por f de xy pertencente ao R2. Então ele pega cada par ordenado do conjunto D e transforma em um vetor do R2. E em se tratando de um campo vetorial no R3, ele associa cada ponto do domínio D a um vetor do R3. E aí nós temos vários tipos de notação, né? Por exemplo, para um campo do R3, nós podemos representar, né? Ou podemos dizer que as coordenadas desse vetor são funções, né? As coordenadas são escalares do R3. Então, cada uma dessas coordenadas aqui é uma função em R3. Então, temos uma função P de XYZ na coordenada X, uma função Q de XYZ na coordenada Y, e uma função R de XYZ na coordenada Z. E que nós podemos representar por um trio de funções, ou ainda, né, por PI mais QJ mais RK, entendendo, né, que PQ e R são o que a gente chama de campos escalares ou funções escalares, né? Às vezes também usamos esse x aqui com a seta para indicar um determinado vetor XYZ do R3 no lugar de f de x barra, ou if de x com a setinha no lugar de f de XYZ. Então, às vezes, nós representamos o vetor ao qual a função se diz respeito, né, pelo x com a setinha, né? Então, vamos ver um exemplo, né? Um exemplo aí de campo bem simples é o xi mais yj no R2. Então, ele tem na coordenada i a função x, na coordenada j a função y. E aí, como é que a gente vai construir, por exemplo, um campo vetorial? Para cada ponto do plano está associado um vetor. Então, por exemplo, se nós pegarmos o ponto 1 e 1, nós vamos ter associado o vetor 1 e 1. Então, aqui com origem no ponto 1 e 1, eu vou ter um vetor que tem 1 em x e 1 em y. E aí, se a gente for pegar esse retângulo aqui, que são os 4 pontos que distam um do eixo x do eixo y, né? Nós vamos ter aqui o vetor menos 1 e 1, o vetor menos 1 e menos 1 e o vetor 1 e menos 1, né? Se nós fizéssemos isso para todos os pontos do plano, a gente teria o que a gente chama de campo vetorial, né? Que é isso daqui mais ou menos, né? E aí geralmente a gente usa um programa gráfico para poder representar isso daí, né? Então aqui a gente tem um campo vetorial. E aí percebe-se também que sempre o gráfico de um ponto vetorial, um gráfico de um campo vetorial, será um conjunto de setinhas, indicando, obviamente, uma tendência, um determinado tipo de comportamento, né, a depender disso daí. Isso aqui significa que para a grandeza que está sendo medida, para cada ponto dessa,
desse ele tem uma magnitude, que é o tamanho dessa setinha, o tamanho do vetor, uma direção e um sentido. Então isso é o que a gente chama de campo vetorial ou de função vetorial. Bom, a lei da gravitação universal de Newton, né? Vamos ver aqui. Ela diz que a força entre dois corpos, né, é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Bom, quando a gente fala em força, né, a lei fala a respeito do módulo da força, né? Mas a gente sabe que a força é uma grandeza vetorial, então a gente tem um campo vetorial correspondente a isso daqui, né? E aí nós vamos justamente tentar escrever esse campo vetorial, né? Se nós tomarmos ou dissermos que o vetor R, né, ou que a distância R é um módulo de um vetor x, né, é como se você considerasse que um dos corpos está na origem e outro está em um ponto x, y, z em relação a essa origem, né? E aí o vetor R vai ser justamente o vetor que começa na origem e termina, que é em um corpo e termina no outro corpo, né, na posição x, y, z. E aí, para a gente transformar esse f em vetor, nós vamos multiplicar o módulo do vetor f pelo versor de f, pelo versor de x, né? E aí a gente vai ter isso daqui, né? Você vai ter o módulo de f vezes o versor de x, a força é de atração, então se nós considerarmos que um dos corpos está na origem e o outro está a uma distância x, y, z, a força é de atração. Então, o vetor vai estar na direção oposta ao vetor x, y, z. Né? Então, por isso a gente vai ter que o versor é menos x sobre módulo de x. E aí, colocando aqui o R é o módulo de x, né? E aí, multiplicando aqui, né? Aqui é constante aqui também, né? São dos escalares, né? Vai ficar x ao cubo. Lembrando que o módulo de x é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Colocando, então, nós temos o que a gente chama de campo gravitacional, né? O vetor x é x, y e z, e aqui é a constante universal. E aqui é o módulo da força vezes o 1 sobre R, que está aqui, né? Então, esse daqui é o campo vetorial da força gravitacional. E se você observar, o que acontece, né? Essa força ela tem um determinado valor que vai depender da distância entre os corpos, né? No caso, ou se nós considerarmos a Terra como a origem, né? Essa distância aqui vai ser a distância de o corpo estar em relação à Terra, e aí você vai ter uma constante que multiplica, negativa, que multiplica por x, y e z. Então você vai ter sempre um vetor apontando em direção à origem, que é o que acontece justamente com a força gravitacional que nós conhecemos no planeta. Ela sempre aponta em relação ao centro do planeta, né? E aí uma questão interessante para se estudar, principalmente que nós vamos ver depois, é a questão do campo gradiente, né? Nós sabemos que para uma função de duas variáveis, né, não é um campo, aqui é uma função. Nós vimos lá no cálculo 2, vocês viram lá no cálculo 2, que o vetor gradiente é um vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais da função f em relação a x e a y, né? Para três variáveis, né, o vetor gradiente da função f no ponto x, y, z é dado pelas derivadas parciais de f em relação a x, y e z, respectivamente. E aí você vê que trata-se de uma expressão que, para cada coordenada, associa uma função de x, y e z, que é a derivada parcial. Então, o gradiente ele é um campo vetorial, né? E por ter umas particularidades, nós chamamos de campo vetorial gradiente, né? E aí nós definimos um campo vetorial como conservativo se ele for gradiente de alguma função. Então, o campo vetorial f é dito conservativo se existir uma função escalar f, tal que f é o gradiente dessa função escalar fzinho. E aí, nesse caso, a função f é dita função potencial de f, né? E aí,
o que nós temos? Se Fzinho, é massa vezes a constante gravitacional sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Se existe uma função potencial, uma função f escalar assim, e nós pegarmos o gradiente dela, né, fazer as derivadas parciais em relação a x, y e z, né? Se eu fizer a derivada parcial em relação a x, eu vou multiplicar isso daqui, né? A constante se repete, né? Aqui eu tenho uma raiz elevada a meio, né? Então eu tenho uma x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado a menos meio, tirando 1 dá menos 3 meios, né? E aí eu vou pegar a derivada parcial em relação a x é 2x, em relação a y é 2y, em relação a z é 2z. Essa expressão vai repetir para todas, né? Então você tinha um menos meio, né? Vezes 2x, 2y, 2z. A gente simplifica aqui. E nós obtivemos aqui justamente que o gradiente desse f é o campo gravitacional que nós obtivemos na transparência anterior. O que significa que, se essa função tem como gradiente esse campo gravitacional, o campo gravitacional é um campo conservativo, né? Então aí nós temos um panorama, né, sobre o que são campos vetoriais. A gente vai continuar agora trabalhando com a questão do cálculo nesse tipo de função, né, o que consiste em cálculo de integrais de linha, de superfície e etc. Então, pessoal, essa é uma apresentação, né, do que vem a ser um campo vetorial. E nas aulas seguintes nós vamos ver várias aplicações a respeito desse tema. Até logo!